Em meio à prosperidade e à ascensão do início do século XX, a Ponta Grossa dos trilhos e do progresso testemunhou a construção de um verdadeiro palácio urbano, a Mansão Vila Hilda. Erguida em 1926, a casa não é apenas tijolo e argamassa, mas um capítulo fundamental na história e no coração da cidade. Do passado de opulência, como lar da família Thielen, ao presente cultural, onde hoje abriga o Museu Aristides Expósito, a Vila Hilda permanece como um ícone, convidando a todos a desvendar seus segredos. A Vila Hilda foi construída em 1926, então ela passou por muitos processos históricos e sempre fez parte da paisagem. Ela foi biblioteca, então ela tem essa questão do imaginário, das pessoas irem até a biblioteca, hoje enquanto museu. Então ela é muito presente enquanto um símbolo identitário de Ponta Grossa. Se você fala para um pontagrossense, a Vila Hilda já remete a algum momento. Eu ia com a minha mãe, eu ia na biblioteca. Então esse é o principal ponto de reconhecimento de um patrimônio cultural. Aí entra a questão legal. Para ele ser reconhecido enquanto um patrimônio, ele precisa da questão do tombamento. E a Mansão Vila Hilda ela foi tombada em 1990 pelo estado do Paraná, se não me engano 90 ou 91, não tenho certeza do ano. Mas na década de 90 como um patrimônio estadual, então ela teve todo um rito de tombamento, ela foi restaurada em 1995, ela passou por um processo de restauro bem intenso e foi evidenciado alguns elementos dela que ao longo do tempo haviam sido apagados. A mansão, com seus impressionantes 1.500 metros quadrados, é um magnífico exemplar do estilo eclético. Observe a influência francesa, neoclássica e Arte Nouveau. Como a entrada nobre pela escada externa, a riqueza dos detalhes ecoam o estilo de vida da elite pontagrossense da época. Cada linha e cada janela testemunharam o crescimento da cidade. Esta obra-prima foi o sonho realizado por Alberto Thielen, figura central do comércio e indústria local, e batizada em homenagem à sua amada esposa, Hilda Thielen. Era o lar de uma grande família, que preencheu estes 12 quartos com vida e memórias, deixando um legado inegável em Ponta Grossa. O saber a história dela é uma forma de preservação, uma forma de não deixar a história da cidade morrer. Quando nós transformamos o museu a mansão em museu, a gente percebeu que poucas pessoas sabiam a história dessa casa, das pessoas que aqui viveram, dessa fábrica que foi a Cervejaria Adriática. Então a gente passou a fazer um trabalho coletivo de equipe, de pesquisar mais a fundo essa história, e hoje as visitas elas são praticamente guiadas. Quem chega aqui pode saber mais a fundo disso e multiplicar. Uma pessoa que vem, uma criança que vem com a escola, provavelmente ela traz depois a família para conhecer essa história. Saber a história é a principal forma de preservar. Independente disso, nos ajudar nessa fiscalização. Hoje, a nossa estrutura do Departamento do Patrimônio Cultural é muito compacta. A gente tem um fiscal de patrimônio cultural e uma equipe que tem vontade de preservar. Mas os olhos da cidade toda são super importantes para a gente poder estar acompanhando essas transformações, tanto aqui quanto em qualquer lugar. E visitar a Vila Hilda e levantar essa bandeira da preservação, eu acho que é o ponto mais importante. Quem visita o museu se encanta, quem conhece a história da casa se encanta, e se a gente tem as pessoas prestigiando, faz muito mais sentido que exista esse museu de portas abertas todos os dias. Para além de sua inegável importância histórica, a Vila Hilda carrega consigo aura de mistério, alimentada pela famosa lenda do fantasma, o mítico Hildinho. Relatos de funcionários e moradores falam sobre passos, vultos e aparições no sótão e no imponente Torreão. Essa história, que se tornou folclore popular, atrai curiosos e pesquisadores, provando que a casa fascina não só pela história, mas pelos mistérios que o tempo insiste em não revelar. A lenda clássica, né, do Hildinho. Então, essa lenda, né, da lista telefônica que foi fotografado aqui a mansão e aí apareceu a imagem de uma criança ali na porta, né? E aí depois isso criou toda uma lenda. Será que era um fantasma? O que era? Era o filho do Thielen. Eu já vi gente falando coisas assim absurdas. Mas aí no final das contas o pessoal acabou descobrindo que era a filha de uma zeladora, né? Que ela estava participando aqui de um evento, ela precisava limpar esse espaço. E aí ela não tinha com quem deixar o filho, ela acabou trazendo o filho junto e o filho acabou aparecendo na foto, né? Então é um mistério que já é revelado e que já todo mundo brinca ainda com essa questão do fantasma, né, da Vila Hilda. A Mansão Vila Hilda é, em última análise, um convite à reflexão.
É um patrimônio que resiste ao tempo e ao esquecimento, e sua beleza, história e lendas continuam vivas. Ela é a nossa memória registrada, um legado que precisa ser reconhecido, amado e protegido pelas futuras gerações.